Vamos lá para mais um vídeo. Quero tratar desta vez sobre a seguinte pergunta: como todos entendiam quem era Jesus? Em Mateus 16, 15 e 16 diz assim: disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. O Senhor Jesus certa vez perguntou aos seus discípulos o que os homens estavam pensando acerca dele, quem os homens achavam que Jesus era, e eles disseram para Jesus: estão dizendo por aí que o Senhor é um dos profetas que ressuscitou dentre os mortos. Então Jesus perguntou para eles: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E esta resposta que Pedro deu foi muito satisfatória para o Senhor Jesus, pois ele disse na continuação: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, o Senhor Jesus assinou embaixo daquilo que Pedro falou acerca de Cristo, da confissão de fé que Pedro fez ali acerca de Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja que o Senhor Jesus não fez nenhuma observação, não disse para Pedro que ele estava equivocado, que faltava alguma coisa no entendimento de Pedro. Pelo contrário, o Senhor Jesus, se você continuar lendo, você vai ver que foi muito satisfatória aquela resposta que Pedro deu acerca da pergunta feita pelo Senhor Jesus. Em João 11, 27, diz assim: disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Veja que Marta, ela também cria que Jesus era o Filho de Deus, o Cristo. E o Senhor Jesus também não a corrigiu, não disse que ela estava errada, que faltava alguma coisa no entendimento dela. Então, todos na Bíblia viam Jesus como o Cristo, o Filho de Deus. Ninguém via Jesus como Yahvé, que tinha encarnado. Não viam Jesus como o Deus da nação de Israel, o soberano, o Deus que tirou Israel do Egito e que tinha encarnado. Ninguém tinha esse entendimento é posterior. Esse entendimento veio com os pais da igreja no início da era cristã, por paganismo, sem nenhuma base bíblica. Atos 8:37 diz assim: e disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Veja que em Atos 8 Filipe começou a evangelizar o eunuco Mordamor da rainha Candace. E quando eles vão caminhando, o eunuco vê água e diz: olha ali a água, o que impede que eu seja batizado? E Filipe lhe disse: é lícito se você crê de todo o coração. E o eunuco disse para Filipe: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mais uma vez, a mesma confissão de fé que Pedro fez em Mateus capítulo 16. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E na continuação, no capítulo 8, vai ver que o eunuco foi batizado por Filipe. Filipe não disse para ele: não posso batizar você, que você está com o entendimento errado, você está entendendo quem é Jesus de maneira errada, você precisa entender que Jesus é Deus encarnado, é a segunda pessoa da Trindade. Nada disso. Esse entendimento é posterior, é pagão, veio com os pais da igreja no início da era cristã. Veja João 20, 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. O evangelista João, no final do seu livro, ele diz por que escreveu aquele livro. Ele diz: eu escrevi
para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Ele não diz, olha, eu escrevi este evangelho para que vocês creiam que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, é Yahvé encarnado. Não, nada disso. Ele diz, eu escrevi este evangelho para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Só isso. Então vejam que na Bíblia todos viam Jesus como o Cristo, que significa ungido, o Filho de Deus. Ninguém cria que Jesus era Deus encarnado, o Deus da nação de Israel que havia encarnado, se tornado homem e estava ali. Não tem nada a ver. 1 João 4,15 diz, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Olha aí, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Ou seja, se alguém vier dizer para você que você tem que crer que Jesus é Deus encarnado, é a segunda pessoa da Trindade, é co-igual ao Pai, esse tipo de coisa que se ensina em seminários teológicos, não aceite. O apóstolo João, em 1 João 4,15, diz que qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. É só isso que nós devemos confessar, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, só. Não precisamos confessar que Jesus é a segunda pessoa de Trindade, que Jesus é Deus encarnado, nada disso. Isso é paganismo puro. Devemos fugir de tal doutrina. 1 Timóteo 2,5 diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Vejam que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5, ele é claro ao dizer que há um só Deus, que é o Pai, e um só mediador entre Deus, o Pai, e os homens, é Jesus Cristo. E ele diz que Jesus Cristo é homem. Jesus Cristo, ele não é Deus encarnado, não é segunda pessoa de Trindade. Esse ensino é pagão. Jesus Cristo é o Cristo, o ungido, o Filho de Deus, e ele é homem. Quando Jesus estava aqui, exercendo o seu ministério, quem olhava para ele, constatava e via que estava diante de um homem, ungido por Deus, um homem cheio do Espírito Santo, um homem perfeito, sem pecado, é verdade, mas que não era Deus encarnado, não era o Deus Filho na terra, era o Filho de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, em nome do seu Santo Filho Jesus. Então, meus amados irmãos, fiquem atentos e não digam amém para tudo. Na Bíblia, todos viam Jesus como o Cristo, o Filho de Deus. Vejam quantas passagens eu li aqui. E há outras onde as pessoas veem Jesus apenas como o Filho de Deus. Ninguém via Jesus como Deus encarnado, como segunda pessoa da Trindade que havia encarnado, como co-igual ao Pai e ao Espírito Santo. Esse tipo de coisa, esse tipo de ensinamento pagão que veio posteriormente com os pais da igreja por pura desobediência ao santo evangelho de Deus. Amém? Fiquem todos na paz e até a próxima.